E no vídeo de hoje eu vou comentar o poema completo do Tai Chi no estilo Wu San de Tao, ensinado exclusivamente pelo Laércio Fonseca. E para quem não me conhece, meu nome é Samuel Teixeira e eu sou um dos encostos do Laércio, né? Eu moro aqui pertinho da casa dele, vou na casa dele de segunda a quinta, onde tem lá o Lalaflix e as lives que ele transmite. E durante os finais de semana, quando tem evento aqui no Espaço Caminho da Luz, eu também sempre estou presente, trabalho lá também, então estou ali como um encosto mesmo do Laércio. E esse Laércio Fonseca, ele é um médium, para quem não conhece, e também um físico formado pela Unicamp com especialização em astronomia e cosmologia. Então ele é uma pessoa assim bem diferente do comum, porque além de ser médium, é também um cientista. Então ele, com essa mediunidade, entrou em contato com os próprios espíritos chineses que naquela época, quando o Tai Chi foi iniciado, ali por volta dos anos 1200 até uns 1900, quando a China ali destruiu todos os mosteiros, né? Então esses mestres da antiguidade que praticavam o Tai Chi nos mosteiros antigos, eles como espíritos vieram ensinar para o Laércio um Tai Chi diferenciado, vamos dizer assim, um pouquinho mais completo, com um certo conhecimento espiritual, uma filosofia que pode nos trazer muito conhecimento sobre como viver a nossa vida. Então, eu vou comentar aqui esse poema completo, que é o poema assim que mais explodiu a minha mente quando eu vi pela primeira vez, e até os dias de hoje, quando eu leio esse poema, eu sempre encontro um ponto para refletir, um ponto para mim aprender muito mais sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, sobre como lidar comigo mesmo e com a vida que eu estou tendo, um jeito mais otimizado e melhor para se viver a vida. Tudo isso nesse poema que, por essa grandeza, essa riqueza de informações e de qualidade de conhecimento, eu considero esse poema muito pequeno, porque às vezes a gente pode ler um livro de 200, 300 páginas e eu nunca encontrei nada, um texto que pudesse trazer mais riqueza de informações com tanta qualidade quanto esse poema. Então, vamos parar de enrolação e já começar, né? Esse é o poema do Tai Chi, no estilo Wu San de Tao, como eu disse, e começa do início. A criação, o céu e a terra. E aí os dois se tocam, formando o homem no meio do céu e da terra, e ao redor de toda a natureza, tudo unido e simbolizado pelo tal. Então eu vou lendo aqui e já vou começar comentando alguns pontos que eu sei que pode facilitar a compreensão de quem nunca teve contato com o taoísmo, nunca teve contato com o Tai Chi e assim por diante. Principalmente esse, que é um estilo muito espiritual. Vocês vão ver ao longo de todo esse texto. Então aqui falando sobre o início de tudo, como se fosse ali, vamos supor, o Big Bang, onde vai iniciar tudo, céu, terra, galáxia, estrelas e assim por diante. Então já começa do início. É uma jornada do discípulo que ele vai passar do início do seu conhecimento, da sua jornada até a iluminação. Então eu já estou dando aí pelo menos um spoiler. E aí, no início de tudo isso, né, as coisas vão se misturando, né, digamos assim, como é ensinado na física e tudo mais, átomos, né, se conectam e assim por diante. Aí os dois se tocam formando o homem, ou seja, vai acontecendo os processos naturais até que a vida acontece. E aqui ele já dá uma informação um pouco específica do taoísmo, né, que no meio de tudo isso está o homem. Então o homem ele não está sozinho como se fosse a única criação do universo. Isso é um ponto que vale a pena frisar, porque quando a gente na nossa vida percebe que nós não somos o centro de tudo, que nós estamos no meio da natureza, nós fazemos parte dessa natureza, da vida tal como ela é, então a gente percebe que a gente é apenas mais um e que faz sentido a gente interagir com as coisas. Ao longo desse texto, vocês vão entender ainda mais isso que eu já estou começando a falar. Então, tudo isso, todo esse fluxo da vida, como ela acontece, nascimento, né, crescimento, morte, que é um processo natural da vida, faz parte dessa natureza de como as coisas acontecem de forma natural.
E isso, de certa forma, é simbolizado pela palavra tal. Então, tal é esse fluxo natural da vida. As coisas vão acontecer em uma ordem natural. E tudo isso simbolizado por essa palavra tal. Então, o homem sai em busca do conhecimento. Ele o conquista e traz para si, para o seu interior. E tudo que aprende, ele devolve ao mundo através de seus atos. Recebendo em troca a sabedoria, o homem aprende e abre o seu coração. E quando o coração está aberto, pleno de bondade e quietude, os pássaros vêm cantar em seu jardim. Olha que coisa mais linda. Chegar ao nível de que você está tão em paz que os pássaros sentem confiança em estar ao seu lado e cantar no seu jardim. Para isso aí você já meio que tem que estar perto da natureza, né? Você já ter um jardim na sua casa. É um nível mais elevado de como você vive a sua vida de forma mais natural, não é mesmo? Porque hoje em dia muitas pessoas, né, devido à dificuldade das coisas, vivem presos em apartamentos, em prédios, e tudo isso nos deixa um pouco distante da natureza. A gente perde um pouco do contato da nossa essência natural e a gente fica um pouco industrializado. Talvez essa palavra possa fazer você entender melhor essa diferença entre o natural e o estilo de vida atual, né, do homem, cheio muito perto de máquinas, de muito barulho e assim por diante. Isso perde a naturalidade da vida. Então, aqui ele começando a falar sobre o homem que, quando ele inicia a sua jornada, ele vem muito vazio de conhecimento. Ele primeiro precisa estudar, né? Muitas vezes vai para a escola, se forma e assim por diante. Ele vai buscar conhecimento. E então, durante a vida, né, nas escolas e de várias formas diferentes, ele vai aprendendo, ele constrói a sua própria casa, ele cria a sua própria estrutura, e todas as experiências de vida traz algum tipo de conhecimento para esse discípulo que está aprendendo tudo do zero. Então, à medida que ele vai aprendendo no estilo Tai Chi de se viver, ele vai compartilhando o pouco que ele sabe. Não importa se você acha que você está começando agora ou se você tem mais conhecimento, não importa o nível de conhecimento que cada um tem. No estilo Tai Chi, o pouco que você tem pode ser mais do que aquele que não tem nada. Então você sempre vai devolvendo ao mundo através de seus atos, né, seus comportamentos, da forma como você puder compartilhar conhecimento. É uma forma Tai Chi de se viver. É como uma troca, né? Você vai recebendo conhecimento e você vai compartilhando o pouco que você tem. Então, ele sempre vai recebendo, em troca de tudo isso, mais sabedoria, né? E aí, ele percebe que no estilo Tai Chi é muito importante você fazer as coisas de coração. Então, dessa forma, ele abre o seu coração para o mundo, entregando todo o seu ser e, com isso, as coisas parecem, de certa forma, fluir melhor. E por isso é representado pelos pássaros que vêm cantar em seu jardim. Então ele parte em busca de novas fronteiras. E nessa busca, procura os céus, que generosamente lhe concede mais sabedoria, que ele incorpora e procura transmitir ao mundo. Porém, muitas coisas o mundo não compreende e o agride. Ele se defende, pois percebe que está em uma grande floresta. Então, com uma cegonha, ele limpa todos os obstáculos e avança pela vida. Então, nessa parte aqui, ele continuou buscando, só que agora de uma forma mais espiritual, simbolizado pela procura aos céus. E então, esse conhecimento espiritual também lhe é dado, né? Então, lhe concede mais sabedoria, ele incorpora esse conhecimento espiritual e também procura transmitir ao mundo. Sempre que ganha, ele também transmite. Então, o mundo começa a não compreender certas coisas que para o mundo não faz sentido, um tipo de conhecimento espiritual para pessoas materialistas, às vezes falar de espírito, falar de reencarnação, falar de extraterrestre, que são espíritos
que já estão mortos, ou seja, está no plano espiritual, daqueles que já partiram, nossos avós, nossos bisavós e assim por diante. ET é um espírito também. Se falar isso para certas pessoas, vai enlouquecer elas, elas não vão acreditar, elas vão te agredir, vão achar que você é louco, vão achar que você não sabe do que está falando e assim por diante. Imagina para o Laércio, sendo formado em uma faculdade pela Unicamp, falar de extraterrestre. E ainda mais, pior do que isso, porque naquela época lá, ele é de 1955, né? Hoje está fazendo 70 anos. Então, naquela época, ninguém nem acreditava em extraterrestre. Que dirá falar que extraterrestre é espírito? Então, esse tipo de conhecimento, até os dias de hoje, o mundo, né, ainda tem muito preconceito. Imagina naquela época. Então, certos tipos de conhecimento, quando a gente vai tentar transmitir ao mundo, o mundo simplesmente nos agride, né? Então, no estilo Tai Chi de se viver a vida, com o conhecimento dessa filosofia, nós vamos nos defender de todos esses ataques que o mundo nos dá, e a gente percebe que tudo isso é como uma grande floresta, tá? Um brigando com o outro, um batendo no outro, né? Todo mundo querendo ser melhor um do que o outro, e assim por diante. Isso é uma grande floresta da vida. Então, ele percebe que precisa enfrentar isso com uma certa destreza, uma certa força, uma certa coragem e limpar esses obstáculos para poder sempre estar avançando, porque estagnação, ficar parado é um dos piores problemas que nós vamos aprender nessa filosofia do Tai Chi. Ficar parado vai trazer muita coisa ruim. Estagnação é como se fosse águas em um lago que, se ficar parado, em um rio parado, vai apodrecer, vai virar uma merda. Então, está sempre fluindo, sempre avançando pela vida. Se você precisar limpar os obstáculos para que você caminhe, para que você avance, então esse é o ensinamento do Tai Chi: limpar os obstáculos e avançar pela vida. E se depara então próximo ao mar, senta à beira da praia e começa a observar o fluir das ondas, meditando sobre como tudo vem e vai, tudo passa, assim como as águas em seu constante fluxo de ir e vir. Como eu disse, né? Está sempre em movimento, porque assim é como as águas limpas e cristalinas são quando elas estão sempre fluindo. Elas se mantêm limpa e cristalina. Então, na nossa vida também é assim, as coisas passam, tudo vem, tudo vai. Toda vez que fica estagnado é que gera problemas. Então, quando a gente percebe isso, até em questões emocionais vai nos ajudar demais, porque muitas pessoas, quando perde um ente querido ou qualquer coisa que a pessoa tinha um certo apego, é porque, de certa forma, ela ainda precisa aprender que a vida é esse fluir, tudo vem e tudo vai. Um animalzinho mesmo, um gato, um cachorro, que naturalmente tem um ciclo de vida mais curto do que nós, humanos. Então, quando a gente adota um pet, a gente já deve estar consciente de que mais cedo ou mais tarde, e que muito provavelmente, a gente vai ver a partida desses pets que nós amamos muito. Então, isso é um ciclo natural da vida, é esse tal de como as coisas funcionam em sua ordem mais natural. Então, quando a gente percebe isso, tudo vem e vai, tudo passa, não tem nada estagnado. E se a gente criar esse tipo de apego, quando a gente acha que a gente tem que ter o nosso pet a vida toda, um ente querido, ou um relacionamento também, ou qualquer coisa, riquezas, coisas materiais, que se a gente perder, se a gente estiver apegado, a gente vai sofrer demais. Não, é entender que tudo vem e vai. Nessa vida eu posso até nascer rico, na outra vida eu posso nascer pobre. Então as coisas podem variar, né? Para que a gente possa viver a maior quantidade de experiências possíveis, e que tudo isso vai enriquecer o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, como um espírito encarnado na matéria. A gente vai aprender com todas essas experiências. Então, tudo tem que ir e vir para que a gente possa ter várias experiências diferentes e aprender com cada uma delas,
saber viver em qualquer condição em que nós estivermos. Tudo isso vai enriquecer o nosso espírito. E esse apego de querer as coisas tudo de um jeito só, além de trazer muito sofrimento emocional para a gente, que vai estragar, vai acabar com a nossa vida, ninguém vai ficar feliz da vida se estiver apegado com uma coisa e perder aquilo, né? Que vai trazer muito sofrimento e um tipo de saudade que está relacionado a apego. E essa, digamos assim, não é uma saudade saudável, mas sim uma saudade que vai machucar devido ao apego. Mas eu posso muito bem cuidar de um animalzinho, posso muito bem amar as pessoas que estão ao meu lado, posso muito bem cuidar dos meus objetos materiais, da casa, do carro e assim por diante. Eu posso cuidar de todas as coisas, ter um certo carinho, mas não um apego, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma vez que a gente aprende que tudo passa, tudo vem e vai, nós podemos cuidar, mas sem estar apegado. Então, ele levanta-se e começa a observar uma bela ave a voar por sobre o oceano. E então, como um homem que se julga a maior e melhor obra da criação, agora ele inveja a liberdade do voo das aves. Mas ele sabe que para a conquista dessa liberdade, o homem deve sair para a luta e enfrentar os desafios da vida. Então, nessa parte aqui, eu também acho interessante acrescentar que o homem, ele, além de se achar a maior e melhor obra da criação, ele também deve lutar pela sua própria sobrevivência material aqui e em busca das coisas que são necessárias para a nossa vida física, né? Comer, beber, aí ter uma casa, né, para se abrigar da chuva, do sol e assim por diante. Coisas materiais que são necessárias inevitavelmente. Ninguém vai ficar passando fome a vida toda porque simplesmente morre. Então, os pássaros, eles têm uma certa característica de liberdade que está muito além da nossa capacidade, né? Ninguém sai batendo as asas e sai voando, né? A gente pode, né, até ganhar muito dinheiro e comprar avião, helicóptero, assim por diante. Porém, o nosso próprio ser ele é bem mais limitado do que um pássaro que se sente muito mais livre. O Laércio mesmo, como médium, ele fala que uma das experiências mais libertadoras e fantásticas que ele vive, né, até os dias de hoje, é no plano espiritual, né, quando dorme, né, fazendo projeção astral, assim por diante, ele consegue, né, em espírito voar. E isso dá uma sensação de liberdade incrível. E nós, com o corpo físico aqui, não é possível fazer isso, né, com o nosso corpo. Então, o homem que se julga a maior e melhor obra da criação, ele percebe que não é bem assim, né? Um pássaro tem mais liberdade, né? Essa sensação de voar que a gente não tem. Então, a gente não necessariamente é aí a melhor criação nesse sentido. Aí o homem ele já começa a invejar essa liberdade, né? Ele quer mais, ele quer sempre ser o maior de tudo. E tudo isso é ensinamento do Tai Chi, né? Um homem que quer ficar se colocando acima de tudo. Será que isso realmente faz sentido? Então já começam os primeiros questionamentos interiores, né? Para nos levar a uma jornada de autoconhecimento que você vai ver lá na frente. Então, ele percebe que se ele quer tanto essa liberdade, né, de uma forma ou de outra, transcender essa natureza física e alcançar, no caso espiritual, essa capacidade de voar em espírito também, então ele deve sair para a luta e enfrentar os desafios da vida. E ele faz isso como um tigre, que ao caminhar pela floresta não faz barulho. Ele é silencioso, tão leve quanto o bater das asas de uma ave. Assim, deve ser o caminhar do homem em sua jornada pelo mundo. Caminhar sem fazer barulho algum, sem fazer alarde, viver sua vida com naturalidade, estando sempre em profunda perfeição, indo em todas as direções, buscando experiências diversas, andando, expandindo-se, interagindo com toda a natureza que o cerca. Então, aqui esse poema, né, ele nos dá um conselho de como fazer para você, de fato, buscar aquela liberdade, né, buscar uma transcendência, que é enfrentar a vida
no estilo Tai Chi baseado no, no comportamento, né? No modelo de um tigre. Porque o tigre, ele tem uma característica muito interessante para nós aqui. Ele caminha sem fazer barulho algum. Já percebeu como que é o homem mais primitivo, mais bruto? Ele chega na floresta, ele sai destruindo tudo. Ele desmata, né? Corta árvores, coloca fogo. Ele quer dominar como se ele fosse aquela maior criação, né? Que ele manda em tudo, ele faz o que ele quiser. Esse é um homem que destrói. Muitas vezes, ao invés de construir, ele destrói mesmo. Então, o tigre, ele é exatamente o contrário disso. Ele caminha pela vida, pela floresta aqui no caso, sem fazer barulho algum, sem fazer alarde, é silencioso, né? Muitas vezes ele não quebra nenhum galho, não pisa nenhuma folha fazendo barulho. Ele é muito silencioso, embora o seu peso seja enorme. Então, se a gente aprender a caminhar assim, dessa forma, pela nossa vida, a gente vai parar também de ficar criando conflito com as pessoas, com as situações, de ficar brigando, achar que a gente tem que colocar a nossa opinião acima dos outros e fazer com que os outros se sintam humilhados até em relação à nossa opinião, que a gente sabe de tudo e tem que impor a nossa verdade em cima dos outros. Então, essa condição assim é uma condição de guerra mesmo. É como na China, né? Que para eles impor lá o comunismo, eles simplesmente destruíram mais de 6.000 monastérios budistas, né? E taoístas também. Então, é o homem, né? Sendo homem, nessa natureza muito bruta, muito primitiva de destruir tudo, achando que ele é o superior em sua filosofia, em seu conhecimento, né? Então, esse é o oposto do jeito do tigre. O tigre, ele segue apenas a sua própria natureza. Quando ele vai procurar um animal para matar, porque ele está com fome, e essa é a natureza dele. Mas o seu modo de caminhar, o seu modo de viver, ele é muito silencioso, ele é muito calmo quando ele não está no momento de ir em busca do seu próprio alimento. E ele só mata mesmo porque ele está com fome. Já o ser humano não, ele mata por ego. Ele mata por querer impor a sua opinião. Não tem nada a ver com fome. Porque se fosse fome, é só ir no supermercado, comprar ali alimento, comprar arroz, comprar feijão, comprar as coisas de comer e pronto, não precisa matar ninguém. Mas por que, que o ser humano cria essa guerra, né? Guerras mundiais, bomba atômica? É para destruir tudo e querer se colocar acima dos outros. Então é isso que é o oposto do Tai Chi. Nesse sentido que nós vamos aprender com a naturalidade da vida, da natureza como ela é, né? Então, aí ele fala, né? eh, Estando sempre de forma natural, sempre caminhando em profunda perfeição, indo em todas as direções, né? Vivendo muitos tipos de experiências, sempre andando, expandindo, aprendendo, interagindo com a natureza tal como ela é. Porque tudo isso vai, de certa forma, trazer muito conhecimento, muita experiência para o nosso espírito. Está sempre vivendo, sempre interagindo, não negligenciando a vida como ela é, porque tudo isso vai trazer certos conhecimentos também que vai ser necessário para você, às vezes, até ajudar outras pessoas, né? Se você vive a vida aqui como ela é, você entende da vida como ela é. Se você se fechar para o mundo, se isolar, não querer viver com ninguém, não se socializar. Porque tem pessoas que assim, elas não se identificam com as coisas desse mundo e quer se isolar, não faz nada, e a vida começa muitas vezes a virar uma merda porque a pessoa se isola de tudo, não vive nada, né? Então a pessoa acaba não tendo uma vida, ela apenas está ali sobrevivendo ao invés de viver todas as experiências, né? É sair pra rua, é ter amizades, é curtir a vida, né? Se divertir com as coisas que tem por aí, mesmo se você não se identificar muito, né? Não for aquilo que parece que tem a ver com a sua alma, mas vai viver só para você sentir o que é, ter as sensações, porque o espírito veio viver aqui para de fato experimentar as coisas que tem aqui. É como se fosse um parque de diversões, vamos supor assim, para que você possa experimentar esses brinquedos. Então, interagir com tudo que existe, com a natureza, com as coisas como elas são, para que você tenha essa experiência. E
quando lá na frente você retornar de onde você veio, aí você não vai precisar mais voltar, porque você de fato veio viver e viveu. Porque se você vir encarnar e não viver as coisas, então vai ficar faltando. Aí tem que voltar para viver aquilo que não viveu. Então isso também, de certa forma, nos liberta, né? Esse estilo aqui nos liberta para viver as coisas, né? Ao invés de ficar preso, às vezes até dogmas de igrejas e outras coisas nos proíbe de fazer certas coisas que a gente às vezes queria fazer, mas por dogma a gente não faz. Então se liberta, viva, viva mesmo, para que você de fato tenha essa experiência de vida. Não precisa mais encarnar de novo para poder viver uma outra vez. Então, a vida do homem é muito turbulenta. Vai enfrentar desafios e dificuldades, é muito turbulenta, e ele baila frente às situações e dificuldades. Ora se encontra no céu, ora nas mais tortuosas e profundas dores da terra. Mas quando se está no fundo, o único caminho é para cima. Então ele volta-se para o céu e retorna à terra, prosseguindo sua jornada, almejando novos horizontes. Essa foi uma das partes do Tai Chi que, quando eu vi pela primeira vez, explodiu a minha mente. Porque diante das dificuldades da vida, de uma vida turbulenta, ele baila diante das situações, dificuldades, problemas e obstáculos. Que tipo de pessoa é essa que, diante de suas próprias dificuldades, vai bailar? Como se tudo fosse fácil, simples, ao ponto de você passar pela vida bailando? Parece um outro nível, não? Então, aqui, a gente percebe que, se você enxergar a vida como dura, como difícil, como obstáculos que você não consegue enfrentar, colocando dificuldade em tudo, como se fosse pessimismo, né? Então aí você já vai viver nessa vibração de, digamos assim, negatividade e uma merda, né? Que tudo é muito difícil. Mas se por um outro lado, né, nesse caso aqui, você, embora enxerga que há obstáculos, mas você baila diante desses obstáculos, né, você vai como se fosse pulando, bailando, brincando no meio das dificuldades, né, se tornando sempre mais capaz de enfrentar as coisas e não se deixar vencido pelos obstáculos, e você simplesmente tentar brincar o máximo possível, mesmo diante dos maiores problemas que você encontrar, porque isso também vai te trazer alegria, vai te trazer mais paz, porque se você estiver no estado de consciência, né? Se você estiver nesse estado interno de estar brincando, de estar alegre e feliz, certamente você vai sentir mais capacidade de enfrentar as coisas. Eu quero que você pare um pouquinho e tente lembrar de dois momentos de sua vida. Um momento onde você se sentia abatido, mal, triste, às vezes até depressivo em alguns casos. Então, nessas condições, você se achava mais capaz de enfrentar sua vida, os obstáculos que você tinha que enfrentar. Às vezes ir para o trabalho, às vezes conversar com uma pessoa que talvez não gosta de você e assim por diante. Situações que para você é difícil. Você se sentia mais capaz ou com mais dificuldade de enfrentar esses obstáculos? Muito provável que você vai responder que é mais difícil, não é mesmo? Agora, numa segunda situação, um momento da sua vida onde você estava feliz, mais alegre, você se sentia melhor, mais disposto, né? Será que nessas condições, mesmo você tendo que ou ir para o trabalho, ou conversar com uma pessoa que talvez não gosta de você, e assim por diante, uma situação que seja mais difícil, será que nessa condição de alegria, de felicidade, né, de bem-estar, você se sentia mais capaz ou menos capaz de enfrentar esses obstáculos, embora são difíceis? É claro que nessas condições é mais fácil, né? Embora seja um obstáculo, mas é mais fácil. Então, digamos assim que essa é a proposta de você
Dessa forma, Tai Chi é enfrentar os obstáculos da vida. Dessa forma, você meio que vai bailar diante das situações e dificuldades. É um jeito muito diferente que eu encontrei aí no Tai Chi, de você de fato enfrentar as coisas e com alegria ainda. Como a gente já falou nesse poema aí, na vida tudo vem e vai. E assim também aqui falou, ora se encontra no céu e ora nas mais tortuosas e profundas dores da terra. Então, às vezes, a gente está passando por situações que são mais difíceis naturalmente. Recentemente, um dos cachorros do Laércio, né, pela idade, 17 anos já estava bem mal, né? E já estava com as perninhas que não conseguia andar, então ficava só deitada. A gente tinha que carregar ela para colocar na grama, depois voltar para o quarto e assim por diante, né? Para tomar um pouco de sol, para ficar um pouco na natureza. Então já era uma cachorrinha que já estava bem mais debilitada, bem mais abatida. E naturalmente, né? Tudo nasce, cresce e morre. Então já estava bem perto mesmo. E além disso, a doença começou a agravar e tudo, até que estava dando bicheira também, e foi necessário fazer eutanásia. Então, essas condições, elas vão acontecer pela vida. Não tem como hum, a vida física, digamos assim, ela ser eterna, porque o projeto da vida física não é de eternidade. O espírito é eterno, né? Mas a vida física ela vai passar por fases diferentes. E essas fases, às vezes a gente pode se encontrar no momento de vigor, né? Digamos assim, na juventude, o corpo físico vai estar no seu auge, né? Numa condição normal. E naturalmente, à medida que todo mundo envelhece, não existe exceção, então naturalmente as situações podem ser mais difíceis, né, e assim por diante. Então, em algum momento, pode ser nessa vida ou em outra vida também, nós podemos passar por situações tortuosas, situações de dores, que se a gente não tiver força interior, a gente muitas vezes vai sofrer e se acabar emocionalmente por não ter força interior. E a gente sabendo que o fluxo natural da vida passa por todas essas situações, de certa forma, vai nos dar essa compreensão de que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde e não tem nada de errado, porque esse é um ciclo natural da vida. Vai acontecer momentos onde a gente vai passar por dores, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isso o Buda falava, né? Que, de fato, a vida, ela vai ter sofrimento, uma hora ou outra. E quando a gente vai ganhando consciência de todas essas coisas, a gente vai eliminando a ignorância e vai sabendo viver a vida de uma forma mais sábia e muitas vezes dá para evitar alguns problemas. E com a transcendência e tudo, a gente de fato consegue superar todas as situações. Mas até lá, a gente vai ter que aprender muitas vezes por tentativa e erro. E muitas vezes passando pela dor, que é uma das maiores formas de a gente conseguir de fato aprender que aquilo não funciona. E assim a gente vai ter a oportunidade e a certeza de que se aquilo não funciona, a gente vai testar uma outra abordagem. Então, a dor, de certa forma, nos ensina muitas vezes. E aí, quando se está no fundo, né, num momento onde você viu que aquilo não está funcionando e tudo, aí o único caminho é para cima. E muitas vezes, quando a gente faz a nossa parte, a gente não dá conta e tudo mais, o plano espiritual, que é esse para cima, vai nos ajudar. E então, muitas vezes, nos é dado um alívio, um conforto, e pelo menos uma companhia já ajuda bastante a nós enfrentarmos os nossos obstáculos. Então ele volta para o céu e depois retorna à terra, porque é sempre um ciclo de ir e vir, né? A gente sempre vai estar nos conectando mais com o espiritual e a gente às vezes retorna à terra e está tudo certo, porque a gente está vivendo várias experiências e nos tornando cada vez mais forte. Então, neste momento, ele se encontra num ponto importantíssimo de sua caminhada. Ele se depara com uma montanha. A montanha simboliza um grande obstáculo material na vida de cada um de nós, que deve ser enfrentado. O discípulo do Tai Chi jamais fugirá da luta, pois ele sabe que a montanha e todas as coisas que surgem no seu caminho são elementos de aprendizado para sua experiência na Terra. Libera sua força e ataca como um tigre, e se defende como um tigre. Usa a energia de seu interior e a expande.
Aqui ele fala sobre a montanha, que é um dos pontos principais desse poema do Tai Chi aqui, que são vários obstáculos que a gente vai passar em toda essa jornada, que está sendo contada nesse texto, e alguns pontos eles são bem marcantes, como esse caso da montanha, que é simbolizado como obstáculo material, que nesse caso aqui, a forma como nós vamos aprender no Tai Chi de lidar com esse obstáculo material é meio que na porrada, digamos assim, é com força mesmo, é com coragem, é com vontade mesmo de enfrentar o obstáculo, com toda a força que você tiver. E aí, por isso mesmo, cita aqui, ó, que ele libera a sua força e ataca como um tigre, se defende como um tigre. Então é para usar força e coragem mesmo. Muitas vezes é como se fosse você mesmo construir a sua própria casa, um pedreiro, digamos assim. Não que você vai construir jogando tijolos e pedras, jogando tudo, que não é assim que você vai construir, né? Mas você tem que levantar da cama. Você tem que levantar do sofá, você tem que agir, você tem que fazer. Não é deitado, não é assistindo Netflix que você vai construir a sua própria vida. Esses obstáculos materiais você tem que, de fato, ir lá e agir, fazer. Não é relaxado que você vai resolver essas questões. Então, é um momento de ação mesmo. É pegar na massa, é fazer o que precisa ser feito. É daí que a gente precisa de força mesmo, de fazer, não é ficar sentado, não é ficar, digamos, orando, pedindo a Deus que prepara, que nos dê, que nos abençoe e que traga na nossa mão, né? Só porque a gente é santo, só porque a gente busca a Deus, busca o Espírito, busca o plano espiritual, aí vai ficar pedindo, implorando. Não, não é isso não. É ir lá, é agir mesmo e fazer. Então é isso que o Tai Chi está ensinando nesse momento aqui, em usar a sua própria força, a sua própria capacidade de ir lá e fazer. Então, depois disso, ele prossegue sua jornada lutando, né? E compreende que sua sobrevivência, na verdade, é uma grande luta para o seu espírito e que ele sempre está no limiar de situações aparentemente antagônicas, como o tigre e o dragão. Ele agradece esse presente de compreensão dos céus e regressa à terra. Então, essa parte aqui eu acho tão interessante também, onde fala que ele sempre está no limiar de situações aparentemente antagônicas. Então, muitas vezes, a gente aprendendo, né, um caminho espiritual, às vezes um caminho de meditação, um caminho de relaxamento, de paz interior, por exemplo, aí eu acabei de falar que nos obstáculos materiais da vida você tem que ir lá, agir, fazer, trabalhar mesmo. Aí, por exemplo, se você tem um prazo, né, para poder de fato construir a sua casa. Eu lembro que um mestre, uma vez, um exemplo, nas épocas antigas, né? Eles viviam lá e aí tinha a época de frio, né, por exemplo, então você tinha que construir a casa mais rápido, porque senão, na hora que viesse o frio, você ia passar frio. Então, você não pode ter preguiça. Você, às vezes, nesse caso, você tem que dar essa certa prioridade e trabalhar mesmo até mais do que o normal. Você tem que, de fato, se esforçar para conseguir construir a casa em um tempo hábil para que, quando a época do inverno chegar, você está abrigado do frio. E até mesmo se chover, né? É claro que vai chover mais no verão, mas você de fato tem que correr e de fato fazer as coisas com agilidade, com capacidade mesmo, porque esse é um obstáculo e é uma forma de aprendizado também, é uma forma de você se livrar da preguiça que quase todo mundo tem preguiça de fazer as coisas, né? Então, é o contrário do relaxamento. Aí a pessoa, no meio dos obstáculos, pode quebrar um material. Esses dias mesmo eu quebrei uma panela de cerâmica aqui que eu tenho. Então pode acontecer aí imprevistos, pode acontecer coisas que dificultam a sua jornada. Então, aí se quebra um material, né? Se quebra uma coisa, você vai ficar nervoso, vai ser o oposto da paz interior. Então, tudo isso aqui nos mostra que nós sempre estamos no limiar de situações que parecem ser o oposto, né? Eu estou procurando uma jornada espiritual, mas eu sou forçado a fazer coisas que parecem ser o oposto, que me levam ao estresse, que me levam
você tá sempre agindo, sempre tendo que fazer as coisas para conseguir alguma coisa, porque senão algo de ruim pode vir, né? Você ficar no frio ali, passando frio sem ter um abrigo, é pior ainda. Então você tem que se estressar para fazer as coisas e conseguir atingir um conforto mínimo, digamos assim, nessa situação desses exemplos que eu criei. Mas isso, na situação de trabalho, pode ser hoje no escritório, né? Porque se você não trabalhar, aí você não vai ter o dinheiro suficiente para pagar o aluguel, ou para pagar o financiamento de sua casa, ou a parcela do carro, ou até mesmo ir fazer um evento que você quer participar, que pode ser de um caminho espiritual também, aí você tem que pagar para estar lá também, porque, é claro, o espaço onde promove esse evento também tem custos, né? E assim por diante. Então, toda situação da vida, ela parece ser an- antagônicas umas às outras, né? Você tem que, de fato, se estressar em alguns momentos para conseguir alguma coisa que vai ser útil para uma jornada de paz interior, de relaxamento. Então, você se estressa para ganhar dinheiro, para poder pegar esse dinheiro e buscar a paz interior, um relaxamento. Tá vendo como é bem antagônico uma coisa da outra? Então, por isso também que o Buda, né, que tem tudo a ver também com esse Tai Chi, porque o Tai Chi, para quem não sabe, ele é uma arte, digamos assim, bastante taoísta, né? A sua principal origem, nós dizemos que foi em Wudan, na China, né? Porém, ele se desenvolveu muito também com os mosteiros Shaolin, que era bastante budista. Então, teve essa união desses dois estilos, essas duas filosofias, que foi cada vez mais otimizando e aprimorando essa arte antiga chinesa chamada Tai Chi. Então, o Buda, para quem não sabe, ele ensinava demais o caminho do meio, que nada mais é do que você, de uma forma ou de outra, ir conciliando cada vez mais, se tornando cada vez mais perto de um caminho do meio, onde você dá atenção para a sua jornada espiritual, mas sem deixar de lado também a importância do mundo material, do trabalho material, para que você sobreviva nesse mundo físico que exige coisas materiais. Nós naturalmente temos que comer, nós naturalmente temos que nos transportar de um local para outro. Tudo isso exige custos materiais. E, portanto, esse equilíbrio do material com o espiritual é ensinado como a estratégia mais eficiente para que você se sinta cada vez mais capaz de se desenvolver sem ficar limitado por um ou outro aspecto. Porque se faltar o material também vai ser mais difícil você buscar a sua jornada espiritual. Você não vai ter um conforto mínimo, não vai ter uma condição mínima para você auxiliar os seus passos espirituais e às vezes até aprender mais, uma vez que você tem, né, toda uma estrutura preparada para sustentar esse aprendizado e assim por diante. Então, você meio que sempre está nesse limiar de situações aparentemente antagônicas. Então, compreenda que isso é totalmente natural, normal e até previsto pelo próprio poema do Tai Chi, como está falando aqui. Então, ele agradece esse presente de compreensão dos céus e agradece, né, regressando à terra. E nisso surge um lago de águas calmas e brilhantes, mas que simboliza um problema do interior do guerreiro, um problema espiritual que não pode ser enfrentado com socos e pontapés. O sábio, ao encontrar o lago, caminha com a máxima suavidade por sobre as águas, se tornando leve como o vento, leve como um espírito, atravessando até chegar à outra margem. Então, esse aqui é um segundo ponto, digamos assim, que é muito importante desse poema, do Tai Chi, que é o lago, que é um outro tipo de obstáculo que nós também vamos lidar e que a abordagem ensinada pelo Tai Chi é totalmente diferente de como a gente vai lidar com a montanha, porque a montanha é aquele obstáculo lá que você precisa agir meio que com socos e pontapés, é na força, é na coragem, é na determinação, na atitude mesmo, na ação. E nesse caso aqui, embora também não é parado, mas é de uma forma suave, é de uma forma leve,
porque é um problema interno, não é um problema externo. Não é uma coisa que você, igual a casa, que você tem que ir lá, pegar material e pegar colocar a mão na massa. Mas o interno, você vai lidar com coisas sutis. Pode ser uma emoção, pode ser um conhecimento, uma ignorância, uma coisa que você de fato tem que lidar consigo mesmo. E dessa forma, você tendo amor próprio é muito mais eficiente. Você de fato vai conseguir cuidar de si mesmo e enfrentar aquilo que está dentro de você que precisa de carinho, que precisa de você dar amor para si mesmo e aceitar você como você é. E sempre tentando, né, revelar aquilo que está dentro de você como a essência que sempre você foi. Então, quando você vai trazendo à tona as coisas mais brilhantes do seu próprio ser, porque todos nós somos luz, todos nós somos algo maravilhoso, que a maioria de nós não nos conhece nesse nível mais profundo, onde está o nosso maior brilho, que todos nós temos. Então, para chegar lá, muitas vezes a gente vai passar por algumas sujeiras que, na medida da nossa jornada aqui, a gente foi acumulando no nosso ser. Então, o nosso ser, né, com brilho, o nosso ser com a paz interior, é simbolizado por um lago tranquilo. Só que para chegar lá, a gente vai passar por essa sujeira que eu estava falando. E daí a gente vai passar por essa sujeira que foi acrescentado em nós, que a gente aprendeu muita coisa, colocou muito ego, aí muita coisa que vai sujando o nosso ser. E para lidar com essas questões emocionais e espirituais, aí sim a gente não vai lutar brigando com a gente mesmo, não vai ser aos socos e pontapés. Então, é por isso que ele caminha com a máxima suavidade por sobre as águas, né? Simbolizando essa leveza e esse amor próprio que a gente vai ter conosco mesmo. E então, tão leve quanto o vento, tão leve quanto o espírito, a gente vai atravessando, né? Mergulhando dentro de nós mesmos até nós encontrarmos cada vez mais as coisas belas do nosso ser, que é simbolizado pelas águas calmas e cristalinas. Então, ele olhará para o lago e para os novos horizontes e continua seu caminho sempre buscando a luz, transformando seu ser, fortalecendo sua alma. E agora os seus passos não são como de início, eles são mais belos e harmoniosos, apreciando novas situações. Então, aqui é simplesmente, né, diz que você sempre deve estar em movimento, né? Sempre buscando luz, transformando o seu ser, né? Fortalecendo sua alma. E essa palavra transformando aqui também, ela pode ser muito compreendida como a palavra revelando também. Porque os nossos mestres, ao ensinar esse Tai Chi, né, com todo esse conhecimento espiritual e filosofia chinesa, eles já nos ensinaram que o Tai Chi mesmo, em sua profundidade, ele não pode ser ensinado, ele não pode ser aprendido, ele não pode ser praticado, apenas pode ser vivido. E que o Tai Chi, ele não é necessariamente um processo de transformação, mas sim de revelação. Então, é esse revelar de que nós realmente somos, que nós sempre fomos essas coisas belas. Então, você não precisa transformar quem você é, mas apenas revelar aquilo que você sempre foi, não é mesmo? Então, assim você também vai sempre buscar fortalecer, se tornar mais forte, né? Por isso que o Tai Chi, ele também foi ensinado como naquela época lá que era mais necessário, como uma arte de guerra, né? Da mesma forma que você pode equilibrar os seus chakras, né? E assim por diante, você também aprende a lidar com energias. E dessa forma, era ensinado para você também usar isso nos momentos onde alguém vinha te atacar, então você tinha que se defender, né? Floresta da vida, naquela época, mais ainda. Hoje a gente não usa isso como arte de guerra, né? Até porque se fosse usar também, vem um com um revólver, vem um drone lá em cima, né? Joga uma bomba na nossa cabeça e pronto, não tem arte marcial nenhuma que vai nos defender nos dias de hoje com tecnologia, né? Então, assim, a gente sempre
deve buscar fortalecer a nossa alma, né? Então, o Tai Chi como arte marcial nos torna mais confiante. Essa autoconfiança vai nos dando cada vez mais força, que também é muito importante para os momentos de dificuldades internas que a gente vai enfrentar, os nossos problemas emocionais e tudo que a gente ainda vai passar. A gente vai ver mais coisa nesse poema aqui que, se você não tiver força interior, você não vai se sentir capaz de enfrentar. Pode ser uma depressão, pode ser uma tristeza, pode ser uma ansiedade, pode ser um estresse, né? Pode ser qualquer coisa que você precisa de força para ir lá e saber que você é capaz de passar por todas essas situações e vencê-las. Então, força é muito importante, por isso arte marcial também nos dá essa confiança. Até que o nosso caminhante se depara com o bruxo, o mago, a personificação do medo e do desconhecido. O bruxo somente estará morto pela flecha da sabedoria e da coragem, removendo o sentimento de terror e ignorância que cai na consciência dos homens. Olha, aqui então vai ser, digamos assim, um terceiro ponto bem crítico, né, bem importante, que é ensinado nesse poema aqui, que é o bruxo, o mago, que nada mais é do que o nosso medo, a nossa ignorância, né? E o medo é algo que você só consegue enfrentar quando você vai lidar com ele, porque não adianta você negligenciar, você evitar esse medo e achar que você vai superar ele evitando. Você sempre tem que ir lá e, de fato, enfrentar para você superar. De outra forma, não consegue. E você vai fazer isso com eficiência, uma vez que você faz da forma correta. E esse fazer da forma correta nada mais é do que a sabedoria de como agir naquela situação em que você tem medo, né? Porque muitas vezes o medo, ele é do desconhecido, né? Você pode, por exemplo, não saber o que vai acontecer e, portanto, você fica com medo, porque você não tem controle sobre a situação, você pode ficar com medo. Você não conhece, você fica com medo. Muitas pessoas têm medo da morte, por exemplo, não sabem o que vai acontecer após a morte, então tem medo da morte. Aí outras pessoas têm medo de espírito, né, de fantasma, porque ela também não conhece o que é espírito, não sabe o que é fantasma, não tem um menor conhecimento, aí fica com medo também, e assim por diante. Então, muitas vezes, quando a gente vai ganhando conhecimento, e o principal conhecimento, ou digamos, o mais forte, mais eficiente, o mais que nos enriquece, é aquele conhecimento prático. É o conhecimento que você aprende pela própria experiência. Então, esse tipo de conhecimento que você aprende de fato, você vai deixar de ter medo daquilo porque você já sabe lidar com a situação, já sabe tudo o que acontece. É como se você tivesse controle da situação, ou você simplesmente sabe que não vai acontecer nada demais porque você é experiente. É como se fosse uma pessoa que, por exemplo, tem medo de barata, digamos assim. Mas a pessoa, ela vai estudar, sei lá, vai fazer algum curso, alguma coisa ali que vai ensinar ela como lidar com barata nesse caso. Até que ela vai aos poucos, né? Pode ter muito medo, né? Então, às vezes, faz um trabalho lá de hipnose, alguma coisa assim, para que a pessoa tenha mais capacidade. Em um outro estado de consciência, ela vai lá e mexe com a barata, né? Então, eu estou criando só um exemplo para que você entenda que, à medida que a pessoa vai lidando com aquele medo que ela tem, ela vai ganhando experiência, ela vai sabendo lidar em cada situação à medida que ela meio que toma controle da situação. Ela vai deixando de ter medo, é simplesmente isso. Eu lembro que antigamente eu não me dava muito bem com aranha, por exemplo. Eu não gostava muito, principalmente aquelas maiores e assim por diante. Eu me sentia totalmente desconfortável. Eu simplesmente tinha medo mesmo de aranha. Então, aí depois, quando eu morei na natureza, né, fui em Portugal ainda, fiquei lá uns 8 meses, aí lá tinha aranha para todo lado, aí eu já estava convivendo no meio da natureza, no meio de aranha, no meio de tudo enquanto. Aí pronto, eu não deixei de ter medo de aranha. Hoje mesmo eu trabalho lá no sítio do Laércio, e lá também, no meio de tanto capim, de tanta coisa lá que eu ajudo a cuidar, aí tem aranha, aí eu só falta brincar, só falta beijar a aranha. É claro que eu não faço tudo isso, mas medo hoje em dia eu não tenho. Simplesmente porque eu vivi com elas e tá tudo certo. Então é simplesmente isso. Quando você enfrenta aquilo que você tem medo, você naturalmente vai deixando de ter medo.
Então, medo nada mais é do que esse desconhecido, que antigamente eu não vivia com aranha, então eu tinha medo porque era desconhecido. Hoje em dia, não. Então, assim você vai lidando com cada medo. E os maiores da humanidade não é aranha, nem barata, nem sapo, nem esse tipo de coisa. Mas sim de coisas mais internas, dos nossos fantasmas, dos nossos medos, dos nossos traumas, situações que podem nos ter ferido grandemente o nosso interior. E aí sim vai vir grande necessidade de você fortalecer o seu ser para você enfrentar esses grandes obstáculos internos que estão relacionados com os nossos fantasmas internos. Muitas vezes é o medo da morte, muitas vezes é o medo de um espírito que nos assombra. Talvez pode ser de vidas passadas, talvez pode ser alguém que tem muito ódio, né? Aquele espírito que está ali para nos assombrar, até mesmo extraterrestre, né? Com uma aparência física que nós podemos achar que é feio, de ET que vem comer criancinha e assim por diante. Então, as pessoas podem chegar a esses níveis de medo, né? Que são os mais comuns e que, naturalmente, tudo isso vai ser dissolvido com a sabedoria do Tai Chi, né? Quando a gente vai aprendendo a viver em amor, ajudar o próximo, quando a gente vai aprendendo, né, abrir o nosso coração, fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria de ser feito para nós, assim por diante, esse tipo de atitude, de comportamento, de carinho que a gente vai aprendendo a ter, vai criando em nossa volta uma aura de alegria, de amor, de carinho, assim por diante, de bondade, de simplicidade, que vai sempre atraindo ao nosso redor uma egrégora de luz. E é por isso que o Tai Chi, né, ele vai muito além de movimentos corporais, porque tem muito a ver também com a egrégora espiritual que está ao nosso redor. Então, vai criando aí toda uma força espiritual que vai te ajudar a enfrentar os seus medos. Porque uma vez que você está imerso dentro de si mesmo, ao redor de uma aura de amor que sai de dentro do seu coração, tudo isso vai te dar uma capacidade, uma força, uma coragem de você enfrentar as coisas, porque além de toda a aura de amor que é cercada sobre si mesmo, que vem do seu interior, ainda tem a ajuda dos espíritos protetores e as egrégoras de luz que vêm lá de cima para te ajudar. E com toda essa estrutura, seria muita covardia você não enfrentar os seus próprios medos, os seus fantasmas e supostos espíritos que estariam aí para te perturbar. Porque uma vez que você já começa a se mergulhar dentro de si mesmo numa aura de amor, aí os espíritos, naturalmente, eles não vão te atacar da mesma forma que atacariam uma pessoa nervosa, raivosa, né, que só quer matar, que só quer prejudicar os outros, né? Porque para um espírito ter raiva de você, tem que ter um motivo, né? O espírito não vai ter raiva assim do nada. Você está lá ajudando o espírito, a família do espírito e assim por diante. E nesse caso, o espírito não vai ter raiva de você. Por que ele vai ter raiva? Para ter raiva tem que ter um motivo, né? Você vai lá, prejudica, mata, fere, né? Faz do espírito um corno e assim por diante. Então aí o espírito vai ter raiva de você mesmo, né? Então, o Tai Chi vai te ensinar todas essas coisas à medida que você vai aprendendo toda essa filosofia que está dentro desses ensinamentos taoístas e assim por diante. Então, depois de ter enfrentado os seus medos e fantasmas internos, o nosso venerável guerreiro caminha guiado pela sua própria consciência e encontra um monge. O mestre, o sábio, que lhe aponta uma nova direção. Mudando seu rumo, ele segue esta orientação tranquilo. Porém, no terceiro passo, ele se depara com um abismo e decide saltar. Retornar é o caminho dos covardes. Neste momento, ele se encontra no fundo do abismo de sua alma e de seu sofrimento, simbolizando a visão de suas trevas e conflitos internos. E então, com uma serpente rastejando-se
Sujando-se de lama, ele percebe que deve erguer sobre si mesmo para avistar novos horizontes. Esse ponto aqui também é muito interessante, né? Porque você encontra um mestre, um sábio, né? Um orientador ali, e você acha que pronto, agora você ilumina, agora você alcança aí a transcendência espiritual, porque tem um mestre que já alcançou e que está te apontando o caminho. Vai ser só luz agora. Aí você dá 3 passinhos ali, pau! Olha o abismo aí diante de você. E se você retornar covarde, você tem que ir para frente e, de fato, lidar com o obstáculo, né? Então, você decide saltar, que retornar à estagnação e à covardia. Então, não. Só que mestre é esse que te aponta um caminho ali e você começa a andar e você já cai no buraco? Que mestre é esse? Será que é sábio mesmo? Ou que merda que é esse que está te apontando buraco? Então, tudo isso acontece porque está dentro de nós mesmos esses problemas, os medos, né? Os fantasmas, os traumas, né? E a nossa ignorância, tudo está dentro de nós. Um vazio interno de se achar sozinho, às vezes de não se amar e assim por diante. Então, todos nós temos algum tipo de problema. Uns é mais para um lado, outros é mais para um outro lado, mas todos nós temos as nossas trevas internas, todos nós temos os nossos problemas, né? Um maior do que o outro e um mais para um lado do que para o outro. Então, nessas condições, somente quando você enfrentar tudo isso é que você de fato vai alcançar a iluminação. Então, enquanto não enfrentar, não vai alcançar a iluminação nenhuma. Então, é te jogar para enfrentar. É isso que o mestre está fazendo. Ao invés de você ficar estagnado e não enfrentar nunca, o mestre ele vai te apontar para você de fato enfrentar. Porque depois que você enfrentar, o que, é que você acha que vai acontecer? Aí ilumina, né? Então é isso que o mestre vai fazer. Ele vai te colocar diante das suas próprias trevas, do seu medo, do seu obstáculo. E aí, quando você percebe que esse problema está dentro de você mesmo, isso é simbolizado como o fundo do abismo de você mesmo. Você vê os seus próprios problemas internos. Você vê os seus próprios defeitos, né? Você vê o seu próprio sofrimento, né? E aí diante desse próprio buraco também, vai ter os espíritos te ajudando. A egrégora espiritual, vai ter é, todo mundo ali para te ajudar também. E o mestre também pode estar ali para te confortar, te ajudar, né? Porque uma das coisas muito importantes é você também ter amigos, né? Você ter pessoas que podem te ajudar. Embora em muitos momentos você tem que superar. E quem vai superar é você mesmo. Mas ter amizades, né? Pode pelo menos te dar um conforto, pode te dar uma ajuda. E pode ter certeza que do lado invisível também vai ter. E às vezes pode ter vindo pensamentos na sua cabeça, na sua mente, de que você não sabe de onde vem, mas pode ser os espíritos de luz te dando força, te dando conforto e te dando boas ideias também. Então, os espíritos também estão nos auxiliando. Por mais que a gente pode cair no fundo do abismo, que a gente parece estar no pior momento da nossa vida, com muito sofrimento, mas pode ter certeza que é nesses momentos mesmo que os espíritos de luz estão ali para nos ajudar. Principalmente quando toda a nossa intenção, quando todo o nosso foco está nesse desenvolvimento espiritual. Você acha o quê? Que você está na jornada espiritual, na busca de se iluminar ou de se tornar uma pessoa melhor, não importa. Mas você está nessa busca, aí você começa a enxergar os seus problemas, seus defeitos, assim por diante, e os espíritos não vão te ajudar? É claro que não, eles vão te ajudar em muito. Só que de uma forma que você não necessariamente está percebendo a presença física deles. Mas eles podem te dar, jogar uma energia, você em algum momento pode se sentir melhor. Eles podem colocar ideias, como eu falei, eles podem, de certa forma, te ajudar a limpar um pouco mais a sua mente, né? Enxergar que tudo isso é normal, que tudo isso é natural, que não é só você que passa por isso, mas todo mundo também passa. E que se isso não acontecer, né? Então você simplesmente vai ficar deixando isso cada vez mais para frente e que você tem que perceber que isso faz parte do seu ser,
que vai acontecer naturalmente, é como se fosse o fluxo natural da vida, todo mundo nasce, cresce e morre, então isso é natural. Assim também, perceber que as trevas estão dentro de nós, esse é um processo natural e que deve acontecer, mais cedo ou mais tarde, simplesmente pode estar acontecendo agora e está tudo certo. E depois disso, né, que é você enfrentando isso como essa serpente, né, que está rastejando, ele sujando-se de lama, percebendo com as suas próprias trevas, você é como se estivesse sujando com a sua própria lama, né? Você percebe que nessas condições você tem que dar um jeito de se levantar. E aí, em todas essas trevas, ocorre a morte desse velho ego, desse velho guerreiro, que se achava aí o maior, melhor obra da criação, que se achava o todo, né? Que se achava melhor do que os outros, e assim por diante. Esse ego, toda essa vontade de ser mais poderoso, mais forte, mais rico, mais bonito, mais não sei o quê. Então, tudo isso vai morrer dentro de você. E aí vai nascer um novo homem. Uma pessoa que já transcendeu essas coisas, esses desejos primitivos, essas sujeiras que estão dentro de cada um de nós, nossos defeitos, que todos nós temos, né? Não tem exceção para isso. Então vai nascer esse novo homem, né? Que observa no horizonte distante uma luz e decide então caminhar nessa direção. Porém, ele percebe algo estranho. De novo, que merda, parece que só tem problema nessa jornada. Percebe algo estranho. Quanto mais ele caminha, mais distante fica. Oh, merda, viu? Percebeu a luz? Ó, merda. E caminha, 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 só fica mais longe. Então ele para e medita. Já que tá caminhando, caminha, caminha, fica mais distante da luz, vira pro oposto, né? Aí vai caminhar na direção oposta rumo ao seu interior. Procurou tanto nas coisas externas, mas quando ele volta-se para o seu interior, ocorre a iluminação. Esse é o melhor momento aí. Pronto, iluminou. A jornada do discípulo já iluminou já. Então, mesmo quando você encontra a luz, né? Sei lá, você encontra alguma coisa, seja um mosteiro diferente, uma religião diferente, encontra qualquer coisa diferente, que você percebe ali uma luz, percebe alguma coisa que vai dar certo para você, muitas vezes você vai caminhar nessa direção e você percebe que a longo prazo ainda não resolveu a situação. Às vezes, quando você percebe, né, que você pode fazer caridade, que você pode ser uma boa pessoa, que você pode fazer alguma coisa pelas pessoas, assim por diante, é, qualquer tipo de ajuda, né? Você pode ser um terapeuta, você pode ser qualquer coisa que vai ajudar as pessoas. Aí, meio que você está vendo o reflexo de si mesmo, mas você não necessariamente está caminhando em direção a si mesmo. Você está apenas vendo o reflexo da luz que você é capaz de emitir, né? Então, dessa forma, você, quanto mais caminha, você não necessariamente vai chegar onde você realmente é, porque você está vendo o reflexo das boas obras que você é capaz de fazer, ou de um bom caminho que você escolher, um caminho novo, né? Que você está trilhando em busca do seu próprio ser. Mas você de fato só vai alcançar a sua verdadeira natureza quando você de fato voltar para dentro. Quando você de fato atingir o fundo do seu próprio ser. É você com você mesmo. Não é necessariamente suas obras, não é necessariamente o caminho que você está caminhando, mas o foco central de tudo é o si mesmo. Então é só quando você de fato volta para si mesmo, encontra quem você realmente é, aí sim ocorre a iluminação. Então, por isso que, né, toda vez que você procura nas coisas externas, nas coisas que você faz externo, num caminho externo, numa religião, em qualquer coisa que você procura, um conhecimento, todas essas coisas, elas são externas. Mas você só vai se iluminar quando você conhecer o seu próprio ser, que você realmente é.
Então, nesse momento de iluminação, que você conhece a si mesmo profundamente, você atinge o fundo da sua própria sabedoria e da sua força interior, da sua bondade, do seu amor. Então, a felicidade naturalmente brota no seu ser e você está livre para alçar voo, assim como a fênix que renasce das cinzas, como uma gota de água no oceano que evapora, cai com a chuva, formando os rios, mas não há outro destino senão retornar ao grande oceano. Liberto, ele voa, retornando ao seu verdadeiro lar, retornando ao grande tal. Essa parte aqui é simplesmente uma delícia. Porque fala da final felicidade, né? Não só da final, que não vai ser só um momento específico, mas que agora vai durar para toda a vida, né? Mas é como se fosse o auge ali que você atinge de felicidade, né? Porque ao você conhecer a si mesmo, então você vai conhecer, né? Vai revelar que você sempre foi aquele amor, aquelas coisas maravilhosas que você sempre foi, né? A luz que você sempre foi. Então, é como esse renascer das cinzas, da fênix, né? Que coisa, um símbolo assim bem legal. E é bem interessante aqui quando a gente percebe que o taoísmo ele nos ensina que não tem um caminho certo ou errado, tudo vai chegar no oceano, né? Não tem uma gota de água que ela não vai encontrar o oceano em algum momento, porque toda a água ela vai ser evaporada, né? E depois cai lá, é, pelo orvalho, pela chuva, e então nas nascentes mais distantes ela vai formando pequenos riachos, esses riachos vão serpenteando, né, montanhas, vales, assim por diante, até que ela se depara com os grandes rios, né, vai caindo, vai sempre fluindo, né, sempre descendo os grandes montanhas, assim por diante, até que mais cedo ou mais tarde, né, a depender da distância do oceano, essa água, ela sempre vai, né, chegar lá no oceano. E dessa forma, assim é com todos nós, né? Não importa o caminho que a gente vai escolher, a gente vai estar aí uma distância do oceano e mais cedo ou mais tarde, né, se você apenas se soltar, deixar fluir, deixar acontecer, não precisa ficar lutando, né, quebrando, não precisa você estar se esforçando para você chegar no oceano, porque a água não faz esforço nenhum, ela apenas desce a montanha e naturalmente ela chega no oceano. A água não fica lutando contra a correnteza, não. A água desce a correnteza. Inclusive, se a gente deixar uma folha em cima das águas, né, se ela não bater em nenhum lugar, essa folha, por lógica, ela chegaria também lá no oceano. Então, quando a gente se percebe como uma gota de água, que nós somos água e o oceano é água, que é uma coisa só, não é diferente um do outro. Então, se a gente é uma gota de água, e se a gente se soltar, a gente vai chegar nesse oceano. É como se fosse esse oceano da iluminação. A gente vai chegar nessa iluminação mais cedo ou mais tarde, de uma forma natural. Então, não tem que forçar para isso, porque é o que nós sempre fomos. Por isso que é um processo de revelar aquilo que a gente sempre foi. Porque quando a gente se solta, a gente já vai atingir essa iluminação naturalmente. Então, né, agora liberto, né, como um ser que já conhece a si mesmo, né, é tão livre quanto um pássaro. Então, lá no início ele começou, né, invejando a liberdade dos pássaros e agora com toda essa transcendência, né, enfrentando todos os obstáculos, enfrentando seus medos, né, representado pelo bruxo, e a sua ignorância também de não conhecer nada, de tudo, e buscar conhecimento, e aí lutar com os obstáculos da montanha com força, com destreza, com coragem, com capacidade, né, agindo, fazendo, e também passando pelos obstáculos emocionais, espirituais, com carinho interno, com amor próprio, assim por diante. Depois de todos esses obstáculos, aí sim ele transcende o seu próprio ser, sabe lidar com toda a sua própria vida com muita sabedoria, se tornando seu próprio mestre, capaz, né, de se sentir liberto, se sentir feliz.
se sentir em paz consigo mesmo, né? Porque qualquer obstáculo que vier, agora ele de fato baila diante de todos os obstáculos sem a menor dificuldade, por ser um mestre da vida, capaz de lidar, né, de fluir em todas as situações, tão leve quanto o vento, que é capaz de não lutar com os obstáculos da vida, mas dançar no meio de todas as folhas, né, das árvores, né, seja uma tempestade, ou seja o que for, como o vento, ele apenas baila diante de todos os obstáculos e no meio de todos eles, sem entrar em conflito direto. Então, todas essas palavras são os jeitos de lidar com a vida nessa sabedoria Tai Chi, né? E olha que interessante aqui, ó. Depois, né, liberto, ele voa, retornando ao seu verdadeiro lar, retornando ao grande tal. E este homem já não sabe mais o que é o céu, nem a terra, pois ele e toda a natureza, tudo que está à sua volta, são uma coisa só. Então, numa condição onde o Laércio fala, por exemplo, que ao seu redor, né, tá ali os extraterrestres, ele entra em contato, vê como se fosse uma pessoa, né, tem a visão aberta, né, lembra de vidas passadas. Então, ao seu redor, né, estão os espíritos de luz, estão os extraterrestres, né, para um homem liberto tal como essa condição, né? Então, não importa se ele está no plano espiritual, se está no plano dos ascensionados, no plano de luz, ou se está aqui, onde é considerado na superfície do planeta Terra como umbral, ou se ele estiver no penumbral, no meio aí desses seres de luz, né? Ou até mesmo fazendo trabalhos de ajuda ao próximo, mas que também está cercado ali de outros ajudantes, né? Auxiliares. Então, um homem desse, numa condição dessa, ele nunca vai se sentir sozinho e ele sempre vai perceber que ele está no meio de toda essa luz, né, com seres iluminados à sua volta o tempo todo, digamos assim. Então, nessas condições, não faz diferença se ele está aqui, está no plano dos ascensionados, não faz diferença onde ele está, porque os extraterrestres estão do lado, os espíritos de luz estão do lado, é assim, tão simples assim. Então, um homem desse não sabe a diferença de nada e tudo para ele vai ser tão natural quanto se ele estivesse em sua própria casa, porque todo lugar agora vai se tornar a sua casa, porque ele sabe que faz parte de tudo isso e que é uma experiência de aprendizado e assim por diante. Então, tudo se torna uma coisa só, né? Se ele está ajudando uma pessoa ou se ele está aprendendo, porque vai ter um momento de cada coisa, né? Tudo flui, tudo vai, tudo vem. E assim por diante, tudo já é muito simples, né? Tudo já é muito comum. E é claro que depois disso também, aí sempre vai vindo novas experiências, né? Um ascensionado aí vai voar pelas estrelas, né? Conhecer outros projetos e assim por diante, já está liberto, né? Voa não só na Terra, mas aí já é capaz de voar nas naves, né, interestelares e assim por diante. Então eu espero que você tenha gostado desse poema do Tai Chi, que conta a jornada do discípulo do início lá, do seu conhecimento, né, que busca e vai passando por todos os obstáculos até chegar num nível de transcendência desse, de voar nas estrelas distante, ao lado dos amiguinhos das estrelas, né, no Uber UFO. E assim nós aprendemos do jeito Tai Chi na sabedoria chinesa dos antigos mestres, que hoje nos trouxeram através do Laércio Fonseca toda essa filosofia que é como se fosse uma alforje que você pode carregar ao seu lado e toda vez que você, na sua vida, estiver passando por uma dificuldade, um obstáculo, alguma coisa que você não estiver compreendendo, que você percebe que você pode ter uma abordagem melhor, às vezes mais suave ou com mais capacidade de alguma forma de enfrentar esse obstáculo, você pode vir a esse poema do Tai Chi, que de certa forma, para ensinar tanta coisa assim, ele é curto. E uma leitura desse poema certamente já é o suficiente para que você, no momento em que você estiver passando por qualquer situação, tenha ali algum simbolismo com alguma parte desse poema, trazendo então um momento de reflexão para que você possa meditar sobre como você pode agir com mais sabedoria na sua vida através desses ensinamentos do Tai Chi.
Eu espero que você tenha gostado e neste canal aqui eu comento também as respostas dos mestres que eles nos trazem quando estão incorporados no Laércio Fonseca. No curso de Tai Chi do ano passado que a gente fez, eles vieram praticamente todos os módulos, então teve muitas perguntas que a gente fez. Ele respondeu a todos com muito amor e com muita sabedoria também, sabendo exatamente quais são as respostas que cada pessoa em seu momento particular precisa. Então, se você também tem interesse em participar dos cursos do Laércio Fonseca, é só olhar lá no site dele, né? laerciofonseca.com.br, e você vai encontrar os eventos presenciais e também os cursos dele online que ele transmite, tem no Larflix. Então eu espero que você tenha curtido todo esse conhecimento. Se você também gostou dos meus conteúdos, então continue aí no meu canal, Samuel Teixeira, e o Laércio me chama de Moisés, que é alguma coisa aí de uma vida passada que eu já deixo claro que no momento atual eu não lembro disso, mas tá aí uma informação para que eu possa meditar, e eu espero que você também encontre a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro ser, e que esse poema aqui possa te auxiliar, assim como já me ajudou muito a entender vários momentos da minha vida que eu estive passando. Eu também posso dar aulas de Tai Chi e amo fazer isso do fundo do meu coração, porque se tem uma joia preciosa que eu carrego na minha vida, é essa arte de viver Tai Chi. Então, eu também vou me sentir muito feliz de poder compartilhar isso com você. Tem esse Tai Chi aqui, que tem os movimentos que ele acompanha, por exemplo, está falando do tigre, então a gente faz o movimento do tigre, está falando do dragão, aí faz o movimento do dragão, da ave, então a gente faz o movimento de ave. Então, tem sim uma sequência de movimentos que encaixa muito bem em cada momento desse poema do Tai Chi. E assim fica muito bonito, fica muito interessante praticar esse Tai Chi. No início, a criação, o céu e a terra. Os dois se tocam, formando o homem no meio do céu e da terra, e ao redor de toda a natureza, tudo unido e simbolizado pelo Tao. Eu mesmo faço e amo fazer. E as pessoas também, quando vê, elas se interessam, elas acham bonito também, acham legal, parece uma dança. Então, tudo isso, além de desbloquear energias em você, né? Desbloquear as tensões do nosso corpo, que às vezes fica muito tensionado, estressado, no trabalho, assim por diante. Então, o Tai Chi, além de todos os benefícios corporais, né? Ajuda na sua postura, equilíbrio, traz harmonia também, traz leveza, flexibilidade, uma série de benefícios. Ainda tem todo esse conhecimento aqui, que eles meio que conversam uma coisa com a outra e faz com que o seu crescimento ele seja mental, ele seja emocional, espiritual, físico, né? Então, todas as áreas do seu ser é trabalhado com uma ferramenta dessa que é trazido por esses mestres iluminados, ascensionados que viveram na antiga China, que conhecem exatamente a jornada do homem aqui na face da Terra e souberam, né, desenvolver essa ferramenta com todas essas características para nos ajudar em todas as áreas da vida. Então, com toda essa riqueza aqui, qual você acha que é o tamanho da minha alegria em poder compartilhar isso com as pessoas? Então, eu espero que você me chame aí no Instagram, Samuel Teixeira Oficial, para que nós juntos possamos crescer internamente e compartilhar isso com o mundo, porque é uma grande riqueza. É isso, vou te deixar aí com um próximo vídeo para que você continue comigo. Namastê, muita paz, muita luz.